Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Pessoal, mais uma tardezinha com Jesus e nós estamos em nossa reta final aqui do nosso estudo do livro de João. Foi uma grande caminhada até aqui, cada mensagem, irmãos, que verdadeiramente falou conosco, fortaleceu o nosso coração, e eu acredito que nessa agora não vai ser diferente. Nossa mensagem hoje está em João 21, versículo 3, que diz o seguinte: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Irmãos, a gente lendo essa passagem, automaticamente a gente lembra de um mesmo cenário, onde estavam os discípulos no barco. Jesus aparece no cenário onde os discípulos estavam voltando de uma pesca falida, onde eles pescaram a noite toda e nada conseguiram, e ali chega Jesus com uma direção para dar. Só que aqui, irmãos, tem um toque um pouco mais especial, tem um toque um pouco mais profundo, porque Jesus ele havia ressuscitado. Jesus ele havia aparecido já aos seus discípulos, Jesus já tinha dito a eles que estava ali, que estava presente. Só que, irmãos, olha que coisa, mas ainda assim, os discípulos, mesmo depois que Jesus ressuscitou, mesmo depois que Jesus confirmou a sua volta, o seu retorno, eles voltam ao costume de antes. Na verdade, a ideia parte de Pedro, que a gente sabe que Pedro era pescador e foi dessa maneira que Jesus o conheceu, pescando. E Pedro fala: vou pescar, vou voltar para a minha vida antiga, vou voltar para o que eu fazia. Sendo que lá, na primeira pesca, onde Pedro diz: Senhor, nada pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele vai, contempla ali o milagre dos peixes. E Jesus fala para ele, Segue-me, pois agora eu vou fazer você pescador de homens, Vou fazer você pescador de almas. Irmãos, a Bíblia em si, ela sempre remete, peixes à alma, Por isso que Jesus fala, vou fazer pescador de homem. Você agora vai pescar pessoas, vai pescar vidas para o reino de Deus. O próprio Jesus vai dizer que o reino do céu se assemelha a um grande mar, que é lançada uma rede e vem toda espécie de peixe. Isso quer dizer que o reino de Deus, irmãos, a palavra do Senhor tá para todo mundo que a recebe. Tá para todos, não existe acepção de ninguém. A palavra de Deus é para todos aqueles que creem nela e a recebem. Então, Pedro, irmãos, ele tinha esquecido que Jesus tinha dado uma missão a ele, qual você agora vai pescar vidas. Você agora vai ser alguém que vai resgatar vidas, vai lançar rede sobre vidas. Que rede é essa? A rede da palavra de Deus. E aí Pedro volta: vou pescar. E quem estava com ele ali na hora falou assim: pera, a gente vai com você também. Irmãos, daqui a gente começa a entender que por mais que a gente não seja nada, tudo quem faz é Deus, tudo é por intermédio dele, mas justamente por isso nós temos sim, irmãos, esse poder de inspirar outras pessoas, de ensinar outras pessoas. Por isso que é sempre bom, irmão, de procurar ter cuidado com o nosso testemunho. É uma coisa que eu prego sempre, é uma coisa que eu falo, bato nessa tecla. Não sei, mas essa tecla ainda não quebrou. De tanto que eu falo sobre isso, de que a nossa vida é uma pregação. A nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes é uma Bíblia aberta para outras pessoas. Às vezes a gente vai pregar 2 horas de relógio e talvez ninguém se converta. Mas às vezes uma atitude, uma simples atitude, que às vezes eu acho que não é nada demais, é suficiente para tocar no coração de alguém, ao ponto da pessoa dizer e lembrar: poxa, é crente. Poxa, eu quero ser igual a fulano. Ó a diferença, ó a melhora, ó a mudança. E a mesma coisa quando a gente faz algo errado, irmãos. É crente e tá fazendo errado, eu vou fazer diferente? Não, eu vou fazer errado também. Então você vê Pedro, quando ficou firme no que Jesus disse: você agora é pescador de vidas, pronto, todo mundo foi. Pedro agora falou: vou voltar para minha vida antiga, vou voltar a ser pescador de animal, de peixe mesmo, físico. Todo mundo foi atrás. Só que aqui mais uma vez aparece Jesus no cenário, onde eles vão ali pescar, não conseguem nada, não apanha nada, e Jesus chega ali e pergunta: filhos, tem alguma coisa para comer? Vocês têm algo aí para se alimentar?
Irmãos, e isso é muito profundo, porque a gente sabe que Jesus, ele é o pão da vida, né? Ele é quem nos dá vida, ele que nos alimenta, ele que nos fortalece. Mas eu não tô falando de um alimento físico, irmão, de algo que a gente vai comer agora e daqui a pouco tá com fome, não. Eu estou falando de um alimento, irmãos, que sacia a nossa alma. De um alimento, irmão, que supre aquilo que homem não pode fazer, mulher não pode fazer, que dinheiro não pode fazer, que drogas, que álcool, que festa, o que seja, não pode fazer. Que é a palavra do Senhor, irmãos, que é sustentar, fortalecer, animar, alegrar o nosso coração, alegrar a nossa alma, sabe aquela sensação de que por mais que tudo esteja dando errado ao redor, mas você tá firme, inabalável? É pela palavra. E aí Jesus pergunta, vocês têm algo que comer? Vocês têm como se alimentar? Vocês têm como se sustentar? Aí eles disseram não, mas sabe o que é lindo também, engraçado ao mesmo tempo? É que eles não reconheceram que eram Jesus. Eles estavam no barco, na sua vida antiga, mas não reconheceram aquele que havia dado a eles uma nova vida. Que coisa. E aí Jesus fala assim, ó, lança a rede à direita e vocês vão achar. Irmãos, automaticamente, era para eles terem lembrado, né? Tipo, pera ainda, eu já vivi esse cenário, já vi essa cena, já sei de onde foi que eu saí. Porque Jesus automaticamente resgata eles de novo de onde eles haviam saído da primeira vez, né? Aí quando eles puxam a rede, veio muito peixe, era tanto peixe, que a rede, irmãos, a tendência era arrebentar, mas a rede não arrebentou. E sabe o que é bom? Que alguém lembrou. Agora alguém lembrou. Quando eles puxam os peixes, que eles percebem toda aquela abundância, João lembrou. João olha toda aquela cena, olha para quem tá na beira do mar e fala, Pedro, é ele. Pedro é o nosso mestre. Irmãos, e é maravilhoso a gente sempre aprender a reconhecer o poder de Deus, a presença dele, a essência dele nos lugares, sabe? O agir dele. É o que eu tenho pregado nesses últimos dias. A gente não pode somente, irmãos, achar que Deus é Deus na hora da vitória, na hora da bonança, na hora do milagre. Deus também, irmãos, ele se manifesta no momento difícil. Deus também se apresenta na hora da dor. Deus também age no momento da nossa fraqueza. Só que assim, a gente também não pode se apoiar nisso e ficar fraco para sempre, ou fazer que nem Pedro e os discípulos, querer voltar para onde ele nos tirou, querer voltar para o passado, voltar para o lamaçal, voltar para o pecado. Não, fica firme. Olha para Jesus, tenta enxergar ele agindo, irmão, na sua vida, tenta enxergar ele agindo em todas as horas, porque ele falou na palavra dele, ei, não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês só, não vou abandonar vocês, vou enviar meu espírito e vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Irmãos, é a palavra dele. E ali Pedro percebe o que estava acontecendo, entende que é Jesus que havia voltado para o cenário, e a Bíblia diz que Pedro ele se envolve numa capa e se lança na água porque ele estava nu. Irmãos, e o pecado faz isso com a gente, deixa a gente despido, deixa a gente vulnerável, né? Traz vergonha para nossa vida, porque, irmãos, eu acho muito difícil alguém que peca, né? É descoberto, é visto e não sente vergonha, e não sente arrependimento por aquilo. Mas Provérbios fala, né, que nós temos que confessar e deixar, né? Pedro ali cobre a sua nudez, cobre a sua vergonha, se lança na água, mas depois vai ao encontro do mestre. E quando eles saem do mar, que eles saem levando os peixes, a Bíblia diz que lá na beira da praia, Jesus já estava preparando alimento para eles. Já havia brasa, já havia peixe e já havia pão esperando por eles. Irmãos, toda vez que a gente se afasta da presença do Senhor, sempre há, sim, uma oportunidade de retorno, sempre há, sim, uma oportunidade da gente voltar para casa, voltar para Ele, voltar para a presença. E o mais lindo de tudo, que Jesus, ele não nos espera, nos aguarda com julgamento, não. Ele nos aguarda com alimento. Ele nos aguarda, irmão, com banquete, ele nos aguarda com festa, ele nos aguarda com alegria, porque, irmãos, uma vez que a gente está fora da presença, que a gente está fora, né, dos caminhos do Senhor, a gente passa fome espiritual, passa sede espiritual, passa necessidade, como eu falei, fica nu, fica despido de forma espiritual, nossas vergonhas, né, o nosso pecado fica exposto para todo mundo ver. E muita gente, irmãos, não volta, né, para Cristo, não volta para a presença justamente por conta da vergonha, por conta do peso. Mas ainda assim mesmo com vergonha, mesmo com peso, mas Pedro foi até Jesus. Pedro voltou, Pedro, sabe,
se aproxima e ali ele percebe, irmão, tudo que estava acontecendo, né? Que o mestre estava de volta e de volta com um banquete, irmãos. É muito lindo. E Jesus fala, olha, e traga o que vocês pescaram. Traga o milagre que vocês viram, traga. E a Bíblia diz aqui, para eu ser bem exata, no versículo 11, que foi 153 peixes e não se rompeu a rede. Aí Jesus fala, vinde e jantai. E ninguém se ousou em perguntar quem ele era, porque todo mundo sabia que era Jesus. O mesmo milagre, a mesma multiplicação, o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Irmãos, para você que está longe da presença, que está afastado de Deus, às vezes, irmãos, até mesmo dentro da casa, dentro da igreja, mas tem muita gente afastada, irmãos, e não admite, e não assume. Jesus tem pão e tem peixe para você. Jesus tem alimento para te dar, um alimento que o mundo não pode dar, um alimento que o diabo não pode dar, que somente ele pode dar. Arranca a vergonha, tira esse peso do coração e guarde isso. Jesus te espera, te aguarda não com julgamento, te aguarda com amor e com alimento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Deus, por essa direção. Pai, quantos Pedros, quantos Natanael, Joãos, Filipes, discípulos, meu Deus, afastados, distantes, longe, meu Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, vem agora restaurando, vem agora fortalecendo, vem agora tocando no coração dessa pessoa, para que ela possa entender, Pai, que o Senhor não aguarda com julgamento, o Senhor espera com alimento, um alimento que o mundo não pode dar, que dinheiro não pode dar, que fama não pode dar. Senhor, eu te peço, cerca essa pessoa agora. Fortalece ela, anima, arranca a fraqueza, arranca a tristeza e a vergonha. E que nessa tarde, Senhor, ela possa ser fortalecida pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.